Irmãos, nós vamos dar uma pausa hoje, excepcionalmente em Eclesiastes. Os irmãos sabem, cada pastor aqui prega expositivamente em um livro. Escolhe um livro da Bíblia e prega expositivamente. O pastor Marcos tem pregado em Gênesis aqui nos cultos à noite. Já há quantos anos já? 7 anos? Pelo menos, né? Pelo menos 7 anos. A Gênesis é um livro muito rico, né? E longo também. 50 capítulos não se pregam em 3 sermões, né? E nós vamos falar um pouco hoje sobre o valor imensurável da comunhão à luz do Salmo 133. Então abra sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133, são apenas 3 versículos. E aí fica fácil para o pregador. 3 versículos, 3 pontos. Mas os irmãos vão ver comigo algumas verdades acerca da comunhão, da união dos crentes. Que esse salmo retrata, que esse salmo ilustra para nós. Diz assim o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, eu tenho visto, acho que os irmãos também devem ter notado, especialmente na nossa realidade de cidade grande e acesso a redes sociais e tudo mais, nós temos notado que a igreja tem se tornado um estabelecimento para as pessoas buscarem algo para si. Algo agradável, alguma palavra, algo voltado à sua espiritualidade. E o estilo de vida que nós vivemos, enfurnados em redes sociais, enfurnados na telinha do nosso celular, tem contribuído para que vivamos de modo cada vez mais virtual. E esse modo virtual de viver tem criado um estilo de convívio indiferente entre nós, entre as pessoas. Eu tenho ali a minha vidinha virtual, onde eu interajo do modo como eu quero, do modo como eu me agrado, e eu tenho cada vez mais indisposição de interagir com outras pessoas. Por quê? Porque é difícil interagir com outro pecador. Eu sou pecador e é muito difícil. Depois da queda, se tornou muito difícil a interação entre pecadores. Então o que eu faço? Eu me recluso ainda mais à minha vidinha virtual. Porque naquela vidinha virtual eu tenho um determinado controle. Eu consumo apenas o que eu quero. Eu vejo apenas o que eu quero. Eu apresento uma vida na minha vida virtual, a vida que eu quero apresentar. Se, na melhor das hipóteses, é só metade da verdade, metade da minha vida é o que eu apresento ali. Eu não apresento os meus pecados, eu não apresento os meus maus pensamentos, os meus maus desígnios. Isso está longe da rede social, porque se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Então, o que eu apresento ali na rede social são as minhas conquistas, são as minhas alegrias, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz e tudo mais. Não tem problema fazer isso. Mas, na melhor das hipóteses, é só metade da verdade, é só metade daquilo que eu vivo no dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas. Só que a nossa vida de igreja,
não pode ser uma vida virtual. Não pode ser uma vida indiferente com relação aos nossos irmãos. Nós não podemos transformar a igreja num estabelecimento onde nós chegamos, nos assentamos, recebemos alguma espécie de produto ou serviço, nós nos agradamos ou estamos satisfeitos com aquilo e vamos embora. A igreja não pode ser isso. A igreja não foi feita para ser isso. Esse lugar que nós abastecemos as nossas baterias, agora no mundo de carros elétricos, né? Abastecer com a bateria agora é mais comum, né? Mas não é esse lugar em que abastecemos o reservatório espiritual da nossa vida. Agora eu estou preparado para mais uma semana e eu posso ir embora. A igreja não é isso. Não é isso. A igreja, irmãos, nós vamos ver aqui vários textos. E esse já começa dizendo, mas a igreja não é um lugar para você ser servido. A igreja é um lugar para você servir. Isso é a igreja de Deus. Então, nessa indiferença que esse estilo de vida tem criado, tudo bem, aconteceu isso com o irmão, aconteceu isso com aquela pessoa, com fulano de tal, na melhor das hipóteses, eu digo, vou orar por você e aquilo, é uma pena que ele está sofrendo isso, está acontecendo isso e aquilo. Nesse estilo de vida, ele não se coaduna, não se harmoniza com a igreja pujante, a igreja dinâmica que Deus preparou para nós. Nós vamos ver que a união entre os irmãos, e essa união não é só estar no mesmo lugar, não é só o que nós estamos fazendo aqui, não. A união vai muito além disso, de estar no mesmo lugar, todos os domingos, todos os sábados. Não. A união é o envolvimento vital na vida uns dos outros. Essa é a união que agrada a Deus. Nós vamos ver que essa união, ela é preciosa, ela é valiosa. Ela tem um valor imensurável aos olhos de Deus. Uma mensagem central pode ser extraída desse Salmo 133. A união entre irmãos é preciosa e produz frutos inestimáveis. Algo que você não vai encontrar aí fora. Pode procurar o tesouro mais valioso da terra, fora dos limites, fora do convívio da igreja, você não vai encontrar. Só aqui, não nessas 4 paredes, mas nesse convívio santo, separado, que Deus preparou para nós, é aqui que você vai encontrar algo preciosíssimo e que vai produzir frutos inestimáveis para a sua vida. Desde que você se envolva nessa união. União não é estar aqui participando, não é estar aqui fisicamente nesse local, vindo abastecer as suas baterias espirituais, sociais, não é isso, não é isso. Nós vamos ver, à luz de vários textos aqui, que a união é esse envolvimento vital. O que é o envolvimento vital? Se eu não estou envolvido com a igreja, com os meus irmãos, o que acontece? Eu desfaleço, eu morro. A minha vida espiritual entra em colapso. Eu adoeço espiritualmente. Por quê? Porque eu não estou envolvido vitalmente a minha igreja. Isso é a união preciosa que Deus se agrada. Nós vemos primeiro aqui o primeiro ponto no versículo 1. Nós vemos que acerca da natureza da união. A natureza da nossa comunhão, da nossa união. O texto diz, como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos. O que significa ser bom aqui? Quando esse termo, como é bom, remete ao leitor, e deve fazer isso com você também, a algo que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 1. Quem foi que fez o controle de qualidade na sua criação? Foi o próprio Deus. Ele fez tudo e ele fez o controle de qualidade. Isso aqui é bom. Tudo que Deus fez é bom. As crianças no berçário estão aprendendo isso desde pequenininhas. Tudo que Deus fez é bom. E no Gênesis nós já vemos isso acontecendo. Ele foi lá e disse, isso aqui é bom. Mas de onde Deus tirou? De onde Deus tirou o padrão para dizer que aquilo que ele criou é bom? Onde está esse padrão? Porque quando nós aferimos a qualidade de um produto ou de um serviço, nós temos um paradigma. Esse microfone aqui, ele é bom. Mas de onde você tirou a noção, o parâmetro, o padrão para dizer que esse microfone aqui é bom? É só um exemplo, viu, João Ivo? O João Ivo não gosta muito desse microfone. Mas de onde eu tirei? Eu preciso tirar de algo externo para eu dizer, esse microfone, ele é bom. Eu acho que ele é bom, ele cumpre o seu propósito. De onde Deus tirou essa ideia de que aquilo que ele criou é bom? Dele mesmo. Dele mesmo. Ele é o seu próprio controle de qualidade, da sua própria natureza. Isso que eu criei, isso que saiu de mim, isso que partiu das minhas mãos, partiu da minha palavra, isso que é criação minha, é boa. É essencialmente boa. Ou seja, quando ele traz aqui como é bom a união entre os irmãos, está dizendo, Deus se agrada da união dos irmãos. Diz respeito ao valor intrínseco da nossa união. Ou seja, quando andamos desunidos, nós estamos nos distanciando do padrão do próprio Deus. Quando você anda indiferente aos seus irmãos, você está se distanciando do padrão de Deus. Você está dizendo, isso que o Senhor diz ser bom, eu não concordo muito. O que é bom é o jeito que eu estou vivendo. Meio distante, meio alheio aos irmãos, meio alheio às programações. Tem programação na igreja. Eu não vou porque... Hoje tem até uma expressão, né? A minha bateria social está baixa. Já ouviram essa expressão? O Daniel não ouviu porque ele já é velho já. Mas eu tenho uma expressão agora, a minha bateria social está baixa. Eu não sei de onde o pessoal inventa essa história. Eu não vou para a igreja hoje, porque eu não tô afim. Irmãos, a nossa união, que se dá por meio do convívio, por meio do nosso convívio, não adianta você acreditar que só pelo fato de crer no Senhor e fazer parte da igreja, esse ente espiritual, a igreja de Cristo, composta pelos salvos por meio da fé em Jesus. Só pelo fato de você estar nesse ambiente, você está unido, conectado, não. A igreja local, essa união que se refere ao Salmo 133, é uma união de convívio. Sabe por que eu sei disso? Porque esse Salmo 33 é um dos salmos ou cânticos de romagem, ou cântico dos degraus. Os cânticos que eles proferiam, que eles cantavam, quando iam em suas peregrinações até Jerusalém. Os judeus precisavam ir até Jerusalém para cumprir algumas festas.
E festas essas que só eram realizadas em Jerusalém. E eles, juntos em viagem, cantavam esses cânticos. E tem até um cântico antigo, né? Que replicava pelo menos o primeiro versículo, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Só os antigos vão lembrar dessa. Lembra dessa, pastor Thomas? Era o cântico, aqui não é de romagem, era o cântico do constrangimento. Porque tem a segunda parte, aperte a mão. Você lembra dessa? Pastor Nicolas é muito novo. Escapou dessa. Porque era o cântico que cantavam nas igrejas quando vinha visitante. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aí não podia sentar do lado de quem tentava brigado, não. Se dá um sorriso, podia não. Mas os judeus cantavam esta música, esse cântico, nas suas viagens. E isso convivendo ali, no ambiente de viagem, de celebração, de festa. Não era algo esporádico. Então, essa união aqui, ela envolve um convívio. E mais uma vez, é uma união vital. É necessário que você esteja unido a este corpo, a este povo. E essa união, ela não pode ser indiferente. E ela não é só de estar no mesmo lugar. Não, 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 não. As pessoas precisam se envolver na sua vida. Você precisa se envolver na vida dos outros. Você precisa saber quais são as dificuldades, os gostos pessoais. Vocês precisam saber dessas coisas uns dos outros. Eu sei que num ambiente nós temos quase 250 membros, é difícil saber se todo mundo aqui gosta de sorvete de pistache. Mas existem algumas pessoas que gostam de sorvete de pistache. Né, Raul? Mas esses detalhes que compõem quem somos, como vivemos, as nossas dores, as nossas alegrias, tudo isso precisa fazer parte do nosso viver, do nosso caminhar, da nossa união. Isso é uma verdadeira comunhão. O texto diz que a união entre os irmãos, ela é agradável. Quando diz que ela é boa, refere ao seu valor intrínseco. Quando diz que ela é agradável ou suave, em algumas traduções, refere-se ao seu valor emocional. A comunhão, ela traz prazer. A união, ela traz alegria e, sobretudo, beleza à vida. Irmãos, uma vida reclusa, uma vida solitária, ela é muito triste, ela é muito feia à luz da palavra de Deus. Outro dia eu vi uma imagem, uma sugestão, era uma pessoa num apartamento em Nova York, uma cobertura num prédio em Nova York. Ela estava lá no seu apartamento de não sei quantos mil metros quadrados, bem vestido, ligando ali as suas persianas automáticas. Alexa sobe a persiana, desce a luz, seu apartamento todo automatizado, com vista para o Central Park. Aquele apartamento imenso, sozinha. E a legenda desse videozinho dizia assim: solidão ou liberdade? Irmãos, à luz da palavra de Deus, à luz do que nós temos, à luz do que nos é requerido como povo de Deus, como igreja de Deus, nós não podemos viver sozinhos, solitários, desfrutando dessa suposta liberdade. É difícil lidar com pecadores, é difícil. Mas Deus nos dá graça. E a vida fica com muito mais
graça quando nós convivemos em paz, em harmonia, em verdadeira união. Eu sei, por exemplo, que existem pessoas orando pelos motivos de oração que eu apresento. Na quarta-feira, há 2 quarta-feiras atrás, eu pedi oração aos irmãos, aos poucos irmãos que estavam aqui. Os irmãos que estavam aqui lembram, eu pedi para que os irmãos orassem para que meu filho Augusto andasse. Ah, acho que o pastor Marcos também forma chorões, né? E eu falei para os irmãos que estavam aqui comigo, eu falei, irmãos, a gente às vezes ignora, né, esses certos pedidos, certas dificuldades, como se fossem coisas corriqueiras que não são do departamento de Deus, né? Isso aí é como pedir a Deus cura de uma gripe. Acho que eu nunca vi alguém pedindo a Deus cura de uma gripe, me cura dessa gripe. Geralmente confia no Benegripe, no Naldecon, e tá tudo certo. Mas eu pedi para os irmãos orarem por isso. Eu lembro que foi até a Cris que orou por isso. E hoje, irmãos, nós estávamos lá na casa da Ruth, da Ruth e do Júlio, e o Augusto deu seus passos ali autônomos. E a Aline filmou, tem um vídeo dele dando seus passos autônomos. Eu estou emocionado, não necessariamente por causa dessa conquista dele, mas pelo fato de que eu tinha certeza de que havia irmãos orando por isso. Havia irmãos envolvidos no meu draminha, no meu pequeno draminha, de que meu filho, de 1 ano e 5 meses, ainda não havia andado. Tinha irmãos preocupados, orando, envolvidos vitalmente com isso. Louvem a Deus comigo, irmãos, que o Augusto andou. Obrigado pelas orações. E a vida, meus irmãos, ela é mais bela desse jeito. Ela é mais bonita de se viver. Mas o texto continua. Ele começa com os adjetivos, como é bom e agradável. O quê? O que é bom e agradável? Viverem unidos os irmãos. Como eu disse para os irmãos, a expressão hebraica aqui sugere muito mais do que apenas estar no mesmo local. Ou frequentar, no nosso caso, frequentar uma mesma igreja. Isso não é verdadeira união, isso não é bom e agradável. Pelo menos o bom e agradável que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo, aqui a expressão é de habitar juntos. É estar juntos convivendo, como eu já enfatizei aqui para os irmãos. Ou seja, é compartilhar constantemente uma vida e não encontros esporádicos de tudo bem, e aí tal. Não. É compartilhar verdadeiramente as nossas alegrias, os nossos dramas com os irmãos da nossa igreja, com o povo de Deus. Nós vamos abrir aqui agora em alguns textos do Novo Testamento, porque os irmãos podem estar dizendo, pastor, esse texto é do Antigo Testamento, não está dizendo sobre igreja, o senhor está viajando nas ideias, viajando na hermenêutica. Nada disso. É claro que nós podemos extrair os princípios, por mais que os primeiros leitores e o autor bíblico tenha em mente os judeus e esse contexto imediato dos judeus andando e vivendo, sendo o povo de Deus ali nas suas viagens, debaixo do reinado de Davi, é claro que o texto apresenta princípios que são replicados
senão são duplicados ou reforçados ainda mais no Novo Testamento. E o Novo Testamento tem esse condão. Tem esse condão de tornar a régua um pouco maior, de tornar o padrão ainda maior do que era no Antigo Testamento. Então, não se esquive você, esse salmo aí não é para mim. Não, é. No Novo Testamento é ainda mais. O princípio que está contido aqui é ainda maior para você. Nós vamos ver alguns textos aqui. Olha só, João 13, 34. Falando sobre esses mandamentos de Jesus. Jesus fez isso, né, no Sermão da Montanha. Vocês ouviram dizer, não cobiçarás, não adulterarás. Mas eu digo, olha Jesus subindo a régua aqui, do padrão moral, do princípio por detrás da lei. Eu digo, aquele que olhar por uma mulher com um desejo lascivo no seu coração já adulterou com ela. Opa, a lei não previa isso. Jesus subiu a barra. E o Novo Testamento vai fazer isso com relação ao nosso convívio, com relação à nossa união vital. Ele vai elevar isso, não ao a mera união, mas ele vai elevar isso ao amor. Olha só, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que andeis unidos. É isso que está escrito aí? Novo mandamento vos dou, que caminheis unidos. É isso que está aí? Não. Que vos ameis uns aos outros. Ah, tá bom, pastor, eu amo os meus irmãos, os irmãos da minha igreja. Espera aí. Olha agora o padrão. Olha o padrão. Lembra que eu disse, ó, esse microfone é bom, mas de onde você tirou o padrão para dizer que esse é bom? Tá bom. Eu amo meus irmãos. Sim, eu amo meus irmãos. Você ama de acordo com um padrão? Mas pastor, qual é o padrão? Segue a leitura do versículo. Assim como eu vos amei. Quem está dizendo? Jesus. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Você ama os seus irmãos como Jesus ama você? Esse é o padrão a ser seguido. A barra subiu. Romanos 12, 10. Abrem Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Pastor, eu amo os meus irmãos com amor fraternal. Olha só o padrão. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa isso? Quem é superior? Você ou seus irmãos? Você vem à igreja para ser servido, porque você acha que a igreja tem que me servir? Ou você vem à igreja para servir em honra os irmãos? Porque esse é o padrão. Amem uns aos outros com amor fraternal. Fazendo o quê? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Toda pessoa que está aqui é superior a você. Vocês todos que estão aqui são superiores a mim. Eu devo servi-los. Eu devo amá-los como o Senhor se sacrificou, serviu e se sacrificou por vocês. É assim que eu devo fazer. E cada um deve pensar dessa forma. A barra está alta, não está? Calma que vai subir um pouco mais. 1 aos Tessalonicenses 4, 9. Primeiro aos Tessalonicenses 4, 9. E aqui, irmãos, existe um contexto
Um contexto que mexe no coração e no bolso de algumas pessoas. Por quê? Porque os tessalonicenses estavam amando de que forma? De que forma os tessalonicenses estavam amando? Pelo menos de que forma era expresso o seu amor fraternal? Ô irmão, eu vou orar pela sua necessidade. Era assim? Era assim que o amor dos tessalonicenses se expressava? Irmãos macedônios, levem aqui uma oferta para a necessidade de vocês. Eles mexeram no bolso, os tessalonicenses mexeram no seu bolso, demonstrando assim verdadeiro amor fraternal. O amor fraternal, o amor entre os irmãos, se manifesta, dentre outras maneiras, também sustentando uns aos outros. Olha só, 1 Tessalonicenses 4:9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Esses irmãos davam exemplo de verdadeiro amor fraternal. Hebreus 13:1. Hebreus 13:1. Nos dias atuais, talvez não tão atual assim, mas às vezes eu falo atual, mas eu esqueço que eu tenho 40 anos. Atual eu penso nos anos 90. Mas os irmãos vão entender, existe já antigo, as pessoas costumam dizer para justificar o seu divórcio, que o amor acabou. Já ouviram essa expressão? Os pastores ouvem essa expressão às vezes no seu gabinete. Ah, pastor, o amor acabou. Quero me separar porque o amor acabou. Irmãos, o amor nunca acaba. O amor verdadeiro nunca acaba. Porque o amor não é aquele sentimento, aquela sensaçãozinha boa, aquele frio na barriga, aquelas borboletas na barriga. Nada a ver. Isso não é o amor. O amor é uma decisão. Uma decisão de amar. Decisão de fazer o bem para sempre. Constantemente. Permanentemente. Esse é o amor verdadeiro. E aqui em Hebreus 13:1, nós vemos uma admoestação para que o amor entre nós seja constante. O texto diz, seja constante o amor fraternal. Nós não podemos ter essas oscilações, o amor acabou. E aí começa a desunião na igreja, começa brigas, intrigas, rixas. Não. Nós devemos alimentar, nós devemos expressar esse amor, essa decisão de servir uns aos outros constantemente. Não posso, estou desanimado, não vou mais naquela igreja. Você não tem essa opção, você é crente. Você é crente. A sua única opção é amar e servir. E considerar os outros superiores a você. Se isso permeia a sua mente, você não acha que você é um consumidor diante da igreja que está oferecendo um produto ou um serviço e você tem aí direitos do consumidor em relação a essa entidade chamada igreja. Não. Não. É diferente a relação. É bem diferente a relação. Se isso for constante, e deve ser, como diz a palavra de Deus. E por fim, 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Aqui ele vai tocar no nosso coração. Aqui ele vai tocar no cerne das nossas emoções. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido.
Você não pode amar os seus irmãos, servi-los de modo hipócrita. Não pode fazer isso. Olha o que ele diz. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É assim que deve ser a nossa união vital. Nós devemos nos amar ardentemente, de modo não fingido. Eu acho que era melhor ter ficado lá no padrão do Antigo Testamento, não era melhor? Porque era quão bom e quão maravilhoso é. Tava bom. Aqui envolve um padrão muito maior, muito mais belo, muito mais rico. E Deus nos dá graça, irmãos. Deus nos dá graça de vivermos assim. A nossa igreja está crescendo, tem muitas pessoas novas vindo, muitas pessoas, acho que não tem nem 5 anos aqui de igreja. A nossa igreja, pela graça de Deus, é uma igreja pacífica, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora. Os mais velhos, os saudosistas, é que às vezes ficam espantados, né, Daniel? Eu digo porque o Daniel tem a minha idade, a gente está aqui desde criança, a gente olha às vezes, nossa, tanta gente nova, tantas pessoas já passaram por aqui. E às vezes fica até difícil de acompanhar, né? Tanta gente chegando e tentar se envolver, tentar chamar para ir lá em casa, para conversar. Às vezes é até difícil. Mas graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja pacífica. Você pode estar se perguntando, pastor, não é bem assim. Você pode estar dizendo, pastor, eu demorei 1 ano para me enturmar aqui com as pessoas aqui. Eu sentei 1 ano no banco e ninguém falou comigo. Talvez o problema não seja a igreja. Talvez o problema seja você. Das duas, uma. Ou você ainda não faz parte desse corpo, desse povo. Deus queira que você seja convertido, que esse convívio conosco faça você ver a beleza, a necessidade, a vitalidade do nosso convívio e que isso toque o seu coração e o Senhor o converta aos seus caminhos, que isso aconteça. Ou você está distante dessa união vital. Essa união vital. Analise, porque existem muitas pessoas. E isso não é necessariamente, irmãos, não é. Há perfil, às vezes a pessoa é mais expansiva, a pessoa é mais simpática, ela se enturma com mais facilidade. Não é bem assim, não. Você precisa, sim, dar o primeiro passo. E pessoas de qualquer perfil podem se unir a esse povo de Deus que congrega neste local. Portanto, o primeiro ponto aqui fala acerca da natureza da nossa comunhão, da nossa união. Ela é boa e agradável. Não sei se os irmãos já tiveram o prazer de visitar a Sala São Paulo ou qualquer outro teatro que tenha uma orquestra. Acho que os irmãos já viram, pelo menos já viram uma orquestra na televisão, né? Eu digo na Sala São Paulo porque na Sala São Paulo, quando você senta ali no coro, que é a parte de trás onde fica a orquestra, que é a parte mais barata também. Você fica muito próximo dos instrumentos e dos músicos ali, e você sente um pouco mais a interação entre eles. É muito bonito isso, muito bonito. E numa orquestra, os irmãos sabem, numa orquestra há vários instrumentos, diversos instrumentos e diversos tipos de instrumentos. Na orquestra você tem as cordas, o violino, a viola, o violoncelo, você tem as cordas lá. E às vezes não só tem 4 violinos, e tem 4 ou 5 tipos de violinos, tem vários tipos. Tem a viola, que é um violino maior. Depois você vai aprender. Para mim isso é um violino bombado. Uma viola, não, é uma viola. Você tem o violoncelo. Então tem os instrumentos de cordas. Tem os metais, que são os trombones, os trompetes, as tubas. Tem irmãos que tocam alguns desses instrumentos que eu estou mencionando aqui.
Aqui no nosso meio tem. Você tem as madeiras. Quais são as madeiras? Você tem os oboés, os clarinetes, até as flautas são consideradas madeiras. Não deveria, né? Porque flauta transversal é feita de metal. Mas enfim, é considerada madeira na divisão da orquestra. E você tem a percussão. Você tem lá os surdos, os bumbos, os pratos. Você tem tudo isso numa orquestra. Se essa orquestra não seguir a partitura, não seguir um documento, não seguir ali a peça musical, se cada pessoa tocar o que der na telha, vai ser agradável vai ser bom e agradável esse concerto? Vai chegar lá na sala São Paulo, não vai ser nada bom e nada agradável. Mas se todos eles ali, cada um com sua partitura, o seu papel, o seu lugar. Às vezes eu fico olhando e o cara o músico da percussão, geralmente onde ficam os surdos, às vezes ele toca uma vez numa música de 10 minutos. Bom, só isso. Só isso. Mas ele tem o seu lugar. E tem o momento certo de tocar, de fazer o seu movimento ali. Tudo coordenado. Tudo para que aquele concerto, aquela peça musical, saia aos nossos ouvidos bom e agradável. Assim deve ser como uma orquestra o nosso convívio, a nossa união, a nossa comunhão. Cada um aqui é diferente do outro. Cada um aqui tem de Deus, dado por Deus, o seu dom espiritual. Todos nós, como engrenagens, como instrumentos na orquestra de Deus, se nós seguirmos a partitura do Senhor, nós vamos apresentar a Ele um concerto bom e agradável, suave, belo aos ouvidos do Senhor. Mas nós precisamos ver dois frutos, porque eu disse que a união entre os irmãos é preciosa e produz frutos inestimáveis. Os próximos 2 pontos, nós vamos ver 2 frutos dessa união. O primeiro fruto é o fruto santificador. É o fruto santificador. Os irmãos olharem aí o versículo 2, ele quer retratar o quê? Ele quer colocar o quê na nossa mente? Uma imagem. Aliás, o hebraico é uma língua muito pictórica. O que é uma língua pictórica? É uma língua que quer criar, com as suas expressões, com as suas palavras, o seu modo de expressar, quer criar na mente de quem ouve, de quem lê, imagens. Imagens. Quer ver exemplo? Lá no Salmo 18:2, pode abrir no Salmo 18:2. Estou ilustrando, esse versículo vai servir para ilustrar essa ideia do hebraico como uma língua pictórica, uma língua que cria imagens na nossa mente. Salmo 18:2 diz assim: o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, o chifre da minha salvação, o meu baluarte. Alguma tradução de alguém aqui está escrito o chifre da minha salvação? Está escrito isso? Mas é isso que está escrito no hebraico. Não é, pastor Thomas? O chifre da minha salvação. É claro que o tradutor não vai colocar isso, que não vai fazer sentido para nós. Mas essa ideia do chifre traz o quê? À mente do leitor do hebraico. A palavra que está no seu texto. Como é que está traduzido? A força da minha salvação.
Então o hebraico é assim. Traz essas imagens, quer criar essas imagens na nossa mente. E ele vai fazer isso no Salmo 133. Mas antes de voltar ao Salmo 133, vá lá em Números 11:1. Esse aqui eu acho interessantíssimo. Acho muito interessante. Números 11:1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, queimou-se-lhe o nariz. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Está escrito isso daí na sua Bíblia? Queimou-se-lhe o nariz? Não, mas está escrito isso no hebraico. O seu nariz queimou. A ideia aqui, o que ele quer criar na mente, é o que está traduzido ali. Acendeu-se-lhe a ira. Já viu alguém irado? Já viu alguém bravo? Bravo mesmo? Como é que essa pessoa fica? Essa pessoa fica vermelha, ruborizada. E fica com o nariz vermelho. Parece estar pegando fogo. Alguém colerizado. Não é aquela raivinha, não. É alguém a ponto de matar. Fica com o nariz vermelho. Essa é a ideia aqui. É o nariz em chamas. O nariz queimado de tão bravo, de tão irado que essa pessoa está. O hebraico é assim. Agora vá lá para o Salmo 133. Olha lá. Ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora ele vai colocar algumas imagens na sua mente. Para expressar o quê? Conceitos. Conceitos, claro. Versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça. Ok. Nós não temos muito essa ideia de óleo sobre a cabeça, né? Exceto em algumas igrejas aí. E o óleo que eles usam não é nada precioso, é bem baratinho. Você vai na Conde de Sarzedas e compra lá os galões. Os galões você compra lá. Paga R$1,99. Não é nada de precioso. O óleo que ele menciona aqui é o óleo que servia para ungir os sacerdotes. Na verdade, ele vai mostrar aqui, descendo o texto, ele vai mostrar que era um óleo que não só respingava, como acontecia com os sacerdotes, mas era o óleo que ungia o sumo sacerdote. Tem os sacerdotes que serviam no templo e o sumo sacerdote, que nesse caso aqui era Arão. E não era meramente um respingo. Vejam a imagem que ele quer criar na sua mente. Primeiro, esse óleo é precioso, não é qualquer óleo lisa, não é qualquer andorinha, se bem que andorinha está caro, né? Galo. Qual um azeite caro aí, pastor Nicolas? Não é óleo Maria. Não. É precioso, é caro. Olha só. O qual desce para a barba de Arão. Tem um personagem aqui. Um personagem. Então, existe um momento específico que ele quer apontar. É a consagração do sumo sacerdote Arão. Sua consagração. Segue a leitura. E desce para a gola de suas vestes. A gola de suas vestes não é aqui. Não é aqui. É lá embaixo. Algumas outras traduções têm um outro. Alguém tem alguma outra tradução? Eu li, mas eu esqueci. Para bainha, isso, bainha. Onde é que fica a bainha das vestes? É a barra. É que nós chamamos de barra, não é? Então, esse óleo desce por Arão, escorre por sua barba, e reveste ele todo até o final das suas vestes. Ou seja, reveste Arão por completo. O óleo por si só, irmãos, o óleo, tanto no Novo quanto no
tanto no Velho quanto no Novo Testamento, pode levar à mente do leitor a ideia de limpeza, de pureza, de perfume, às vezes até de remédio. O óleo servia como remédio, como algo que trazia alívio de dores, de febres. Mas aqui, por remeter a esse momento em específico de consagração, é o óleo mais uma vez, é o óleo da consagração de Arão como sumo sacerdote. Mas o que ele quer dizer além disso, além desse momento específico, ele quer falar acerca da abundância, do envolvimento desse óleo por completo em Arão. Ou seja, a nossa união, a união do povo de Deus, ela deve ocorrer de modo completo e consagrado. Não existe um paralelo direto, não é o objetivo do autor de Davi quando escreveu o Salmo 133. Mas nós podemos ver, mais uma vez, à luz do que traz o Novo Testamento, nós também fomos revestidos por completo de uma unção. Que unção é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos revestiu. Tal óleo que desceu sobre Arão. Agora o Espírito Santo está em nós, nos capacitando. Ele nos ungiu. Essa é a ideia de ungir, de unção. Essa é a verdadeira unção. Todo crente é ungido. Todo crente é revestido, é capacitado pelo Espírito Santo a cumprir a vontade de Deus, a entender a mente de Deus e, sobretudo, o que diz o texto, a fazer o quê? A viver em união com os irmãos. O Espírito Santo capacita você, consagra você a fazer isso. E de modo completo. De modo completo. Olhe Atos 2:42. Gosto muito desse trecho da Bíblia porque mostra uma resposta imediata a esse revestimento do Espírito Santo. Os irmãos sabem, Atos 2, o que aconteceu ali em Atos 2? O Espírito Santo desceu sobre os irmãos, sobre os crentes que estavam ali em Jerusalém. Ele desceu e revestiu esses irmãos. Agora eles têm o Espírito Santo habitando neles. Antes, eles estavam aguardando o outro Consolador prometido por Jesus. Estavam ali aguardando, às vezes até temerosos. Mas o Espírito Santo veio sobre esses irmãos. E qual foi a resposta imediata desses irmãos a esse revestimento do Espírito Santo, a essa unção do Espírito Santo? Qual foi a resposta desses irmãos? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha que benção. Os irmãos tinham doutrina. Ótimo, joia. Pastor, eu venho nessa igreja aqui porque aqui tem doutrina. Amém, irmão? Amém. Amém, porque essa igreja é fiel à Escritura, é fiel à doutrina deixada pelos apóstolos. E você deve procurar, você talvez esteja assistindo agora ou online, você deve procurar, ou depois, deve procurar uma igreja que seja fiel à doutrina dos apóstolos e se alimentar da palavra que é pregada ali, através do púlpito, através dos irmãos, dos pastores, especialmente, deve procurar uma igreja fiel à doutrina dos apóstolos. Mas essa não é a única resposta de alguém que foi revestido pelo Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles tinham um verdadeiro convívio. Olha só o versículo 44.
todos os que creram estavam... Esses juntos aqui tamo junto. É isso? Tamo junto. De corintiano, é nós. Não. Eles estavam juntos fisicamente e espiritualmente, unidos vitalmente. Eu já não vivo mais sem você, meu irmão. Não vivo. Eu preciso de você. Para minha saúde espiritual, eu preciso de você. E é claro, o texto vai dizer, e tinham tudo em comum. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Não tinha divisões, né? Você lá e eu cá, não tinha nada disso. Essa foi a resposta imediata daqueles irmãos que foram revestidos com o Espírito Santo. Se você não apresenta essa resposta, pode ser que você esteja apagando a atuação do Espírito em você. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Como é que isso acontece? Nutrindo pecados, nutrindo rancores, nutrindo divisões na igreja, nutrindo mágoas, deixando picuinhas, fofocas, tudo em nosso meio. Isso vai fazendo o quê? Apagando o Espírito de dentro de nós e vai criando divisões, grupinhos, desunião, longe do padrão estabelecido por Deus de união. Eu não sei os irmãos, mas eu sempre quis ter um perfume caro. Mas eu nunca tive coragem de comprar um perfume caro. Mas quando uma pessoa utiliza um perfume caro, eu não sei quanto é um perfume caro. É mais de R$ 1.000 um perfume caro? Não sei. Mas dizem que aqueles perfuminhos, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Isso aí é desculpa de baixinho. Isso é ditado de baixinho. Mas dizem, né, os perfumes franceses, aqueles perfumes, parece que são concentrados. Você coloca uma gotinha aqui atrás da orelha, outra gotinha aqui. Mas vocês já tiveram diante de uma pessoa que estava com um perfume caro? Essa pessoa entrou no recinto, o que aconteceu? Todo o recinto foi tomado por aquela fragrância. Todo ele. Nossa! E aquilo fica por horas e horas. E a pessoa sai e o perfume ali fica, às vezes. Nossa! A nossa comunhão deve ser como um perfume caro. A nossa união deve ser como um perfume caro. Que perdura, que permanece, que gera esse prazer, essa alegria, que gera essa consagração completa. Olha, eu estava numa igreja que não era boa, que havia divisões. Agora eu estou nesta igreja que exala esse perfume. Eu quero me unir a esses irmãos. Eu quero também exalar esse perfume. Eu quero estar conectado com eles. Eu quero me santificar. Eu quero me consagrar. Eu quero viver uma vida reta ao Senhor, porque eu quero exalar esse perfume maravilhoso que é a união dos irmãos. E por fim, irmãos, o segundo fruto da nossa união, o primeiro fruto é um fruto santificador, é a consagração. E o segundo fruto é o fruto vivificador da comunhão. A comunhão traz vida a nós. A comunhão traz ânimo a nós. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos entristecidos, desanimados. Você provavelmente já deve ter chegado na igreja bem desanimado, às vezes até doente. E aí você saiu daqui encorajado, alegre. Às vezes a doença até passou, saiu até curado daqui. Isso que a gente não faz cura aqui do púlpito, não impõe as mãos, imagina. Mas às vezes saiu até melhor. Por quê? Porque você conviveu e você desfrutou do fruto vivificador da união dos irmãos, da comunhão, que é esse ânimo.
E mais uma imagem ele quer criar na nossa mente. Olha só, olha o versículo 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aqui, ele não quer criar, claro, uma ideia geográfica, mas uma ideia teológica. Por quê? Porque o Hermon ficava a mais ou menos 200 quilômetros de Sião, de Jerusalém. E o Hermon ficava a mais ou menos 2.700 metros de altitude do mar. Então, eu fui pesquisar, tinha um autor em um comentário que fez uma ilação, não sei se era verdade, ele foi muito solitário em seu comentário, dizendo que o Hermon, que havia movimentos climáticos, que o Hermon criava orvalho, e pelo movimento climático ali da região, isso era levado até Jerusalém, e isso servia como rega as colheitas, as plantações ali em torno de Jerusalém. Mas não houve confirmação científica de que exista esse movimento climático. Mas, de qualquer forma, o objetivo do autor de Davi é criar uma imagem em nossa mente. Criar uma imagem em nossa mente de que nós, a partir de Deus, recebemos, por meio da união dos irmãos, recebemos o quê? Alento, consolo, vida. Vida. O que o orvalho... Existem plantas que sobrevivem só de orvalho. Os irmãos sabiam disso? Você pode não regar nunca essas plantas. Nunca. Muitas plantas até em florestas sobrevivem dessa forma. Nunca são regadas, até em lugares áridos. Mas elas sobrevivem somente com orvalho, que é trazido pela manhã, pelo movimento da noite. É trazido, ela sobrevive com esse orvalho. Então, irmãos, nós recebemos do Senhor vida, ânimo, consolo, tudo através da nossa união. Se você está desanimado, se você está abatido, se você está sentindo-se solitário às vezes, se una a seus irmãos, porque Deus vai derramar sobre você as mais ricas bênçãos através desse convívio. Deus vai fazer isso com você. Ele é o meio que ele escolheu para derramar certas bênçãos. O convívio, a união vital entre os irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Hebreus 10, 24 e 25. A imagem que o salmista quer criar no versículo 3 é a seguinte: nós dependemos das bênçãos de Deus, é como se Sião estivesse dependendo, para a sua vitalidade, está dependendo do quê? Do orvalho de Hermon. Sião depende do orvalho de Hermon, assim como nós dependemos das bênçãos de Deus. Dependemos das bênçãos do Senhor, da sua graça derramada todos os dias. E a sua graça é derramada, dentre outras maneiras, na igreja local. Na igreja local. Na igreja local, os irmãos exercem ou exercitam o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de dons espirituais. Esses dons servem para o quê? Segundo 1 Coríntios 14, servem para a edificação da igreja. Por isso, irmãos, não existe crente desigrejado. Não existe isso. Não tem como. Não tem como crente desigrejado. Ele vai sofrer as intempéries da solidão, as intempéries de viver isolado. E não é esse o padrão, não é esse o modelo, não é esse o alvo de Deus para nós. Não é.
Deus quer que nos envolvamos aqui na igreja local. Ah, eu faço parte da igreja espiritual de... Não. Nós vamos ver em Hebreus 10, 24, a necessidade, 24 e 25, a necessidade de estarmos fisicamente conectados com os irmãos da nossa igreja local. Veja só. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, o convívio na igreja é um estímulo à santidade e às boas obras. É um estímulo por completo, na verdade, porque Pedro vai dizer que nós deveríamos perseverar, nós deveríamos saber que muitos irmãos são perseguidos. E enquanto nós formos perseguidos, essa conexão que eu tenho com irmãos que são perseguidos deveria gerar um fruto em mim, um fruto de coragem, de perseverança, de força, porque eu sei que existem irmãos também na mesma situação, ou até pior. Essa conexão vital com irmãos, sabendo que existem irmãos padecendo pelos mesmos motivos que eu estou padecendo. Os dons espirituais que o Espírito Santo nos dá e nos capacita para tal, tem esse efeito também de nós nos servirmos como um corpo completo. O apóstolo Paulo vai utilizar lá em 1 Coríntios 12 a ideia dos os membros se conversando, né? Ah, eu sou o olho, eu não sou do corpo. Não existe isso. Nós somos um corpo conectado, unido, gerando vida para si. O que eu faço? O que acontece se eu arrancar um dedo e colocar ele de lado? Ele vai morrer, ele vai padecer. É a mesma coisa na igreja local. Nós precisamos estar aqui em verdadeira comunhão. E isso é agradável, é bom para Deus e para nós. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, às vezes passar a semana num ambiente difícil, um ambiente com pessoas incrédulas, às vezes com incrédulos querendo que você caia, com incrédulos que te odeiam, às vezes até dentro de casa, pode sim ser algo excruciante para o nosso ânimo, para o nosso coração, para o nosso espírito. Mas saiba você que se você estiver unido ao povo de Deus, você pode lembrar, tem irmãos que me estimulam a perseverar. Irmãos padecendo pelos mesmos problemas que eu estou passando durante semana após semana. Eu vou perseverar porque existem irmãos orando por mim. Tem irmãos me mandando mensagens. E aí, como é que está naquele problema? Melhorou? Passou? Continuo orando por você. Vamos tomar um cafezinho hoje. Vamos conversar. Vou visitar você. Venha na minha casa me visitar. Vamos conversar. Eu estou unido, conectado a você. E nós podemos passar pelo vale sombrio, que é, muitas vezes, a nossa semana. Às vezes enfrentar o chefe chato, colegas de trabalho que só querem passar a perna em você, dificuldades as mais diversas, problemas de saúde que não passam. Eu sei, existe vida na comunhão dos irmãos, na união dos irmãos. E eu posso atravessar esse vale sombrio de doença, de desespero, de dificuldade, de labor, de problemas. A nossa união, irmãos, deve ser como uma
não uma, mas como um campo de videiras. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de visitar um campo, uma vinícola, assim que chama, né? Vinícola. A vinícola é quem produz o vinho. Né? É vinhedo? Pastor Thomas, informação. Mas no sul tem bastante. Quando eu fui para Gramado, eu fui com o pastor Robson, faz quase 10 anos isso, né? Eu fui com o pastor Robson, não tinham as crianças ainda, né, pastor Robson? Nós fomos lá para Gramado, fomos para a região de Bento Gonçalves e visitamos lá uma vinícola. E se os irmãos notarem, as videiras elas são plantadas todas bem juntinho. Bem juntinho. Por que isso acontece? Por que os irmãos acham que isso acontece? Existe uma razão para as videiras serem plantadas bem juntinhas. Porque elas são responsáveis não só pela nutrição, mas o orvalho que uma produz, ela é compartilhado. O fato de elas estarem juntas, isso beneficia a manutenção de água, de nutrientes, de sombra. Essa é a razão das videiras estarem plantadas juntinhas ali. Uma videira plantada sozinha, ela corre muito mais risco de secar rapidamente. Por quê? Porque ela não conta com essa proteção das outras. A igreja é assim. A igreja é assim. Como essas videiras plantadas, umas juntas às outras, sendo responsáveis, auxiliando na nutrição umas das outras. É como o carvão. É como o carvão já. Os homens aqui que já fizeram churrasco sabem disso. O que acontece se você pegar uma brasa viva, incandescente, e separá-la das demais? O que acontece? Ela se apaga. Em poucos minutos ela se apaga. Ela vai perdendo o seu calor e se apaga. Mas se ela estiver ali, junta das outras, conectadas ali, elas geram calor para fazer o churrasco. Assim é a igreja de Deus. Juntos, conectados, gerando vida uns aos outros. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor idealizou a igreja. O Senhor instituiu esse ente, esse local, esse povo, para a nossa própria alegria, felicidade, desenvolvimento, edificação, para derramar bênçãos sobre nós. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos. Não somos crentes isolados nesse mundo de trevas. Não. Nós estamos aqui, conectados, desfrutando de bênçãos especiais dadas pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos em nossa fraqueza. Ajuda-nos a considerarmos uns aos outros. Considerar os irmãos superiores a nós mesmos e assim servirmos em verdadeira dinâmica, uma dinâmica boa e agradável. Obrigado a Deus pela igreja. Obrigado pela Igreja Batista Redenção. Em nome de Jesus, o dono da igreja. Amém.